Por que é que nós, brasileiros, somos tão preconceituosos com a cultura e com a excelência? Pode parecer um pouco ofensivo o que eu estou dizendo aqui e até um pouco ríspido demais. Calma, Zé, mas também não é assim. A gente até gosta da nossa cultura e tal. Eu não estou falando dessa cultura. Eu não estou falando dessa arte popular e a vivência popular que a gente pega por osmose, sem nenhum esforço. Eu estou dizendo da cultura que criou as bases de muito do que a gente pensa hoje, da arquitetura em que nós vivemos hoje e da origem das nossas ideias. Estou falando de uma cultura produzida por obras de arte, uma cultura produzida pela literatura, uma cultura produzida pelo conhecimento, pela filosofia, pela ética. E é sobre essa cultura que nós brasileiros temos um baita preconceito. Na verdade, alguns que são até um pouco irracionais. E eu vou apresentá-los aqui para vocês, vou tecer as minhas discordâncias a respeito e dar algumas soluções e algumas opções para quem quer sair dessa loucura e insânia de só ganhar dinheiro e viver uma vida por aí, talvez até sem propósito nenhum. O que eu quero apresentar aqui para vocês é como ter acesso, mesmo sem dinheiro, mesmo sem ser das altas classes sociais, como você pode ter acesso a conhecimento e a conteúdos de qualidade produzidos pela humanidade. Claro que vai exigir algum esforço, aliás, coisas boas exigem algum esforço, mas muito do que se é dito para chegar a esse conhecimento é tudo falácia e eu vou apresentar eles aqui para vocês. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto, eu sou um baita curioso e estudante de filosofia, psicologia e outras coisinhas a mais, e o meu foco mesmo está na literatura e no consumo de literatura, e o objetivo desse canal é incentivar vocês a lerem e, quem sabe, consumir outros tipos de arte e formar uma mente mais crítica. E antes de mais nada, se você gosta de análises, tanto de filmes, séries, coisas cotidianas, recomendo se inscrever nesse canal e bora lá! Bom, e o gatilho que me fez gravar esse vídeo foi que eu estava fazendo a releitura da trilogia do Senhor dos Anéis e, em conjunto, eu estava assistindo a uma série nova que saiu na Netflix chamada O Jardineiro. E teve um contraste muito interessante entre essas duas obras, que é o seguinte: em Senhor dos Anéis, tudo que é bonito é bom, e tudo que é feio é mal. Simples, às vezes até um pouco infantil, porque o mundo a gente sabe que não é muito bem assim, só que simbolicamente é muito denso. Em contrapartida, a série O Jardineiro retrata a história de um rapaz cheio de técnicas e bons estudos da botânica e produz belíssimos jardins, porém, debaixo desses jardins, o adubo é um pouco mais orgânico do que a gente pode imaginar. Tá ali escondendo todos os seus crimes e a sua maldade. E eu até acredito que esses personagens maus, como o Hannibal Lecter, o rapaz do jardineiro, que me falhou o nome dele aqui agora, o Alex da Laranja Mecânica, todos esses caras, eles têm um ponto em comum. Apesar de serem muito maus e ter a personalidade um pouco deturpada, esse pessoal costuma ser bastante objetivo. E aí a gente já tem uma visão do porquê existem alguns conteúdos culturais, algumas produções artísticas que elas são objetivamente melhores que outras. Justamente esses personagens maus eu vejo como sendo um dos motivos que faz com que nós, brasileiros, tenhamos um baita preconceito para quem tenta se meter com esse lado mais intelectual, com esse lado um pouco mais de alta cultura, como é dito na internet. Que no caso seria o cânone da cultura, que são as grandes obras que forneceram as bases do que a gente vive hoje. E não se engane, muito do que a gente vive hoje foi pensado há 200, 300, até 500 anos atrás. Então, é interessante a gente consumir, a gente chegar ao ponto de conseguir consumir esse tipo de material de uma forma que a gente entenda o nosso lugar no mundo e na sociedade, na nossa cultura atual. Então é muito fácil, às vezes, a gente criticar a nossa cultura atual. Muita gente faz isso, só que não tem conhecimento
da cultura que ele pretende chegar. Ele só queria que fosse daquele jeito. E uma outra desculpa bastante comum para o acesso a esse tipo de material é a questão do dinheiro e, consequentemente, do tempo. Porque, normalmente, a questão é, cara, eu trabalho tanto, esse país é tão sofrido, aí eu perco um tempo desgramado em trânsito, aí eu vou pro trabalho, aí eu volto, eu chego em casa cansado, não tenho tempo para ver essas coisas, não tenho dinheiro para comprar essas coisas, para ir ao teatro, para comprar um livro, o que eu concordo, um livro é muito caro. Então, normalmente é tempo e dinheiro. Tá, o que isso vai me gerar? Eu não vou ganhar dinheiro nenhum com isso. Ou, como eu que estou aqui fazendo um vídeo na internet, isso aí não vai dar like, isso aí não vai dar visualização. Mas é o que normalmente o pessoal usa de desculpa. Eu não tenho dinheiro, é muito caro, o acesso é muito restrito, e eu já vou dizer que não é. Eu vou responder esses questionamentos. E a última e grandiosa questão que é, mas pra quê, cara? Mais uma vez, é tudo tão sofrido, eu trabalho tanto, isso aí não vai me ajudar pra nada, não vai me entreter em nada. É assim, pra que eu vou pegar um livro pra ler? Pra que eu vou parar na frente de uma obra de arte? Eu nem entendo daquilo lá, eu nem tenho conhecimento para aquilo lá. Bom, para te aliviar o coração, eu digo que sim, a gente consegue ter acesso a isso, consegue entender isso. E em primeiríssimo lugar, eu quero desmistificar essa história do dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro e a internet, eles são dois amplificadores. Ou seja, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que consome boas coisas, com a internet você vai continuar consumindo boas coisas e com o dinheiro você vai gastar com coisas boas. Se você é uma pessoa inculta, se você é uma pessoa má, se você é uma pessoa independente do seu perfil, independente do que você faça, quando você tiver o acesso à internet ou o acesso ao dinheiro, você só vai amplificar aquilo que você já tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não tem como ficar culto, você não vai conseguir consumir cultura depois que você ficar rico. É uma palhaçada, e inclusive às vezes até para diminuir essa corrida de ratos, de querer ficar rico, de querer ganhar dinheiro, o próprio consumo de cultura, ele dá uma tranquilizada na sua cabeça em relação a esse tipo de coisa, que inclusive é um dos males hoje. Tudo é dinheiro, a pessoa vende a mãe, a pessoa faz de tudo pelo maldito do dinheiro. Então, o dinheiro não é um problema, o dinheiro não é o que vai te impedir de acessar esses conteúdos, principalmente porque você acessa música clássica de graça na internet, você acessa, eu vou deixar o link aqui na descrição, obras de arte de graça na internet. E aí tem a questão dos livros, que aqui é uma coisa que vai prejudicar, inclusive, até uma das coisas que eu tento fazer, que é indicar livros para vocês comprarem, mas tem um site, domínio público, onde você pesquisa o livro que você quiser. Que se ele já estiver em domínio público, que é clássico, muito antigo, você pega ele de graça. Baixa o PDF, lê no celular, lê no computador, manda imprimir numa papelaria, vai gastar o quê? 15, 20 reais para imprimir um livro. Um Dom Quixote, uma Metamorfose do Kafka, até a Divina Comédia, grandes livros. Tudo de clássico, grátis na internet. Tudo que venceu o tempo, todo conteúdo que se você pegar qualquer cara hoje, desses inteligentes que a gente tem no país, Clóvis de Barros, Pondé, Karnal, todos eles vão falar, não, esse livro aqui é essencial, esse livro aqui é bom ler. É a base da linha de pensamento ocidental, tá ali de graça na internet. Tá, e aí você tem todo o acesso, você descobre esse material, mas aí você me questiona, Zé, mas eu não terminei, talvez eu não terminei o colegial, talvez eu não fiz faculdade, eu vou conseguir entender isso? A minha resposta é que vai, com muita dificuldade talvez, mas você vai entender. E detalhe, a grande questão aqui é começar do começo. Tudo tem uma ordem cronológica, tudo tem o mais fácil e o mais difícil. Não adianta fazer igual a mim e começar pelo mais difícil. Você não vai entender e vai ter que começar de novo. A única notícia triste de tudo isso, principalmente do pouco incentivo que a gente tem na escola e na própria sociedade em si, que tem um certo preconceito em relação
ao consumo de arte é que a gente está atrasado. Eu, por exemplo, comecei a ler com 21 anos. Então, assim, livros que eu teria que ter lido com 12, 13, 14, eu fui ler depois com 23, 25. Então, assim, a gente tem como que eu posso dizer? Um atraso. Tem que recuperar, começar lá atrás, não adianta querer insistir, ir lá para cima, pegar coisa difícil. Só que tem como buscar. E, detalhe, como a gente já está em uma outra fase da idade, a gente não tem mais tempo para perder. Então, assim, é muito bom a gente, com a maturidade, a gente consegue desviar de caminhos que normalmente um jovem, ele cai sem querer. Então ele fica numa leitura muito mais rasa, ele fica num consumo de música, de arte muito mais rasa, e que às vezes a gente estando um pouco mais adulto, com um tempo mais restrito, a gente consegue bater o olho e falar, não, eu vou ler isso daqui, eu vou começar aqui, tá? Eu preciso ler esses livros aqui. A gente acha uma série de dicas na internet, eu ainda vou fazer um vídeo elencando aqui algumas coisas, algumas obras, explicando uma sequência lógica de como consumir isso. Mas assim, a gente pode começar do começo e ir com indicação de grandes mentes, a gente pode pegar um livro ou outro, pula um e vai, não precisa ler tudo, até porque não tem como ler tudo. Então, não tem como apreciar tudo. Então, escolhe aquilo que mais te agrada, escolhe aquilo que você consegue ter facilidade para começar e vai. E vai. Eu, por exemplo, quando eu ingressei na leitura, eu peguei logo de cara um dos maiores épicos da literatura de língua portuguesa, que é Os Lusíadas de Camões. Eu li 2 páginas e eu falei, eu não estou pronto para esse livro. E aí eu li uma outra cacetada de livros e 1 ano depois eu consegui lê-lo. Então, assim, eu consegui ler e eu consegui entender. Não perfeitamente, não. É um livro que eu vou ter que retomar ele. Mas, assim, não tem problema. Eu consegui ler aquele livro. Então, agora eu vou voltar, eu vou consumir mais material, eu vou aprender mais, eu vou melhorar mais as minhas referências, as minhas bases de referência para voltar naquele livro e eu entender mais do que eu já tinha entendido antes. É assim a construção. E aí a gente tem um outro problema no Brasil também, que eu não disse, que é a questão do elitismo. A gente acha que é só para uma elite esse conhecimento, a gente acha que eu não sou inteligente o suficiente, ou que o pessoal exige livros muito difíceis. Claro que exige. Porque é naqueles livros, talvez, muito difíceis que tem algo de muito relevante. E aí não é para eu pegar ele de cara. É nesse crescimento e nesse, eu ainda até costumo chamar de caminho sem volta, que uma vez que a gente entra, a gente não quer mais sair, a gente quer aumentar o nosso nível dentro desse consumo intelectual. E aí é onde entra uma das grandes questões que a gente tem, que é toda aquela falácia de mas tudo é cultura, tudo tem a mesma importância. Todas as culturas têm o mesmo grau de importância. Eu concordo que para o desenvolvimento de cada cultura, para a gente se respeitar mutuamente, eu entendo que sim, eu não preciso chegar a impor a minha cultura que eu acho superior. A questão é, no frigir dos ovos, com muita honestidade, muito estudo, eu posso chegar ao ponto de, pera lá, isso daqui que a minha cultura produz é melhor do que o que aquela cultura X produz, aquela cultura Y produz um material melhor que o meu nesse aspecto aqui e melhorando como pessoa e com as pessoas ao nosso redor. O consumo cultural, ele é isso. O que a gente tem hoje como cânone cultural de obras de arte, de literatura, de conhecimento, é o que foi sobrevivendo ao longo do tempo e passando por essa peneira que grandes pensadores acataram ou rejeitaram. Então, a gente tem que ter esse cuidado e a gente tem que estar muito ciente que a gente tem que ser honesto. Não é só o que a gente gosta. A gente tem que ser honesto com o material que a gente está consumindo. Antes que eu responda a pergunta de $1 milhão, para que servem essas coisas? Se você está gostando desse vídeo até aqui,
deixe seu comentário, deixe seu like. Se você quiser indicações, se você tiver interesse em determinada área, deixe aqui nos comentários alguma indicação, alguma coisa. Eu vou procurar talvez algum material para te passar. Eu vou te indicar autores que podem te indicar obras no tema que você deseja e tal. Estou aqui aberto, estou aqui à disposição para fazer essa interação com vocês. Bom, a grande questão é: Zé, para que eu preciso consumir alta cultura? Para que eu preciso consumir arte? Bom, e quem vai te responder isso aí não sou eu, quem me dera tivesse toda essa capacidade intelectiva, mas eu trouxe 3 pensadores aqui. Theodor Adorno, um filósofo e sociólogo alemão, ele diz o seguinte: a arte autêntica é o antídoto à cultura de massa. O que ele quis dizer com isso? Que ele via a alta cultura como uma forma de resistir ao conformismo, a essa monotonia que a gente tem como brasileiro aqui, e também contra a alienação, que normalmente é o que, quando você começa a ter o hábito de consumir alta cultura, o pessoal fica falando pra você: ah, você é chato, você é um alienado. Na verdade, a alta cultura ela justamente combate a alienação e a conformação, de acordo com a visão do Adorno, né? E, de acordo com Roger Scruton, um filósofo e crítico cultural britânico, ele diz que a alta cultura é o esforço de tornar a vida mais suportável, de torná-la bela e significativa. Ele via a arte clássica como um refinamento moral e estético. E aqui tem um ponto muito interessante. Essa palavra refinamento, ela, apesar da gente torcer o nariz um pouco assim para esse papo de refinamento é coisa de elegância, coisa de gente fresca e tal. Não, não é isso. O refinamento é justamente você ter aquele arcabouço moral e estético, aquela mentalidade já moral e estética, e você ir refinando ela, você ir amolando ali, melhorando ela com o passar do tempo. Então, no fim, você vai obter aquele grau de sabedoria em poder lidar com as coisas, você vai ter uma moral um pouco mais bem estruturada, um imaginário mais bem estruturado, com bases sólidas. É sobre isso que Scruton fala. Bom, eu não podia falar de arte sem puxar a sardinha para a literatura aqui um pouco, e o nosso querido crítico literário americano Harold Bloom, ele diz que ler é, sobretudo, uma forma de resistência. E o cânone ocidental é o nosso campo de batalha. O que ele quer dizer com isso? É o que eu já disse no vídeo lá para trás. O cânone ocidental que formou a nossa cultura é o campo onde a gente precisa consumir para que a gente possa se formar como indivíduo pertencentes a essa cultura, para que a gente possa compreender essa cultura que normalmente a gente muito critica e que a gente possa fazer críticas de fato verdadeiras e de fato com resultados produtivos, que a gente não apenas critique, mas apresente as soluções. Assim como eu estou fazendo aqui. Eu estou trazendo motivos para vocês e eu estou trazendo soluções. Consuma arte. Muda a sua vida consumindo alta cultura. Zé, mas eu não tenho acesso. Tem sim, tá na internet, tá de graça. Os links estão aqui abaixo na descrição. Vou deixar uma cacetada de livro, até com grau de dificuldade para vocês lerem aqui na descrição também. Dá para comprar pelo link? Dá. Não precisa comprar pelo link. Joga no site que eu estou deixando aí, domínio público. Baixa o livro, imprime, lê em PDF. Não importa, leia. Zé, mas talvez eu não entenda. Leia. Zé, esse aqui que você passou da lista mais fácil aqui eu não consegui entender. Comenta aqui e me avisa. Eu vou achar um livro mais simples, eu vou achar algo mais simples para te passar, para você começar a ter contato com essas coisas. Eu sei que de cara vai ser muito maçante, é muito desgastante, é muito chato. E tem que ser. Isso aqui não é entretenimento, isso aqui não é Chaves. Esse material foram grandes homens da humanidade que construíram. Mas assim, não é porque foram grandes pessoas que eles são intocáveis, que a gente não pode acessar esse tipo de ideia. Inclusive, essa galera
escreveu esse material foi pra gente. Essa galera escreveu esses debates, essa galera escreveu literatura, a maioria de quem fez arte lá atrás não foi para ganhar dinheiro. Essa galera fez arte de verdade. Não é como hoje que o cara já está escrevendo o livro pensando do jeito que ele vai vender, que ele já está pensando em fazer 8, 9, 10 livros da sequência para poder vender mais. Não era esse o foco. Você tinha juristas, engenheiros, médicos, você tinha pessoas com outras profissões. A pessoa tinha fonte de renda, só que por ser culto, ele produzia um conteúdo para ficar para a posteridade, ele produzia um conteúdo para agradar os seus pares, que também eram pessoas inteligentes. Essa galera não produzia para ganhar dinheiro. Foram pouquíssimos os nomes que ganharam dinheiro em vida com o que eles produziram. E tá aí, domínio público, para a gente acessar a hora que a gente quiser. Se você quiser comprar capa dura, belíssimas edições, como eu tenho um monte de livro assim, eu gosto de comprar livro assim, compre. Se você não tem condição, baixe o PDF e leia. Mais uma vez, pode ser que talvez seja um pouco difícil de início, mas insiste. Insiste porque esses caras que produziram esse conteúdo, eles não tinham diferença nenhuma de mim e de você, a não ser a vontade de fazer e o esforço, que normalmente é uma coisa que nós, brasileiros, não queremos. O nosso dia a dia já nos impede de querer esforço. E aí, a hora que a gente tem um minuto de paz, a gente não quer nem saber de fazer outro tipo de esforço. Só que é esse esforço que pode fortificar sua personalidade, que pode trazer bons resultados para a sua vida, bons resultados para o seu relacionamento, para como você convive com as pessoas, para como você vive o seu dia, para como você pensa as coisas que você pensa, às vezes até para suas angústias. Você vai ler ou vai consumir alguma obra que vai conseguir te trazer de volta para você mesmo, que vai conseguir abrir seus horizontes e fazer você mudar de ideia, fazer você ampliar sua mente. Isso de verdade é abrir a mente. O consumo desse material é que de verdade vai abrir sua mente. O consumo desse tipo de material é que de verdade vai fazer você compreender as coisas que estão acontecendo ao seu redor e fazer críticas, verdadeiras críticas, talvez assertivas, ou talvez chegar ao ponto de fazer críticas a você mesmo com muito mais sinceridade e melhorar a sua vida. Bom, e a minha indicação é essa: consumam arte, principalmente literatura, que é o foco deste canal, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, a seção de comentários está aqui. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, a seção de comentários está aqui. Tem um e-mail também na página do canal, pode mandar e-mail para mim também. Eu estou aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, porque eu já passei por isso, eu descobri a diferença que faz na minha vida, o consumo de literatura, e eu estou aqui para trazer isso para vocês. O objetivo com o meu canal é esse: incentivar vocês a lerem, incentivar vocês a consumirem arte, para que vocês possam mudar de vida. Se eu mudei, se eu gostei, é por isso que eu estou indicando. Bom, e eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês em outros vídeos. Assiste o meu último vídeo que eu produzi por aí. Se inscreva nesse canal. Tô indo, fiquem todos com Deus e fui!